E aí, pessoal? Aqui é o Felipe Coelho, eu sou sócio da Ape Seed Ventures e a gente está na abertura de uma nova temporada do The SaaS Outline, que é o nosso podcast. Vocês que já acompanharam as últimas temporadas sabem que é o tipo de conteúdo para acompanhar com papel e caneta. A gente traz uma abordagem para founders, uma abordagem técnica e procurando trazer um conteúdo que faça realmente a diferença no seu dia a dia. Hoje a gente está aqui com o Leonardo, que é CEO da Cortex, e foi um episódio escolhido a dedo para a nossa abertura, porque nas nossas investigações é uma empresa que está justamente na vanguarda no tema que a gente vai trazer para abrir essa temporada, que é GTM Intelligence, ou seja, como construir uma estratégia de go-to-market usando inteligência, dados e, sobretudo, AI. Então, muito obrigado, Leonardo, por essa participação, por topar ali, abrir um espaço da agenda para conversar com a gente. Acho que, inevitavelmente, o ponto de abertura é você contar um pouquinho da sua trajetória, um pouco da Cortex e o momento, justamente, da empresa na vanguarda, né? Essa nova disciplina que está sendo tão falada por aí. Legal, maravilha. Felipe, antes de mais nada, super obrigado pelo convite, né, para participar e estar falando com a sua audiência. Bom, então, né, como você falou, sou co-founder e CEO aqui da Cortex. E a Cortex é uma plataforma de dados e AI para inteligência de go-to-market, né? Então, AI aplicado a diversos problemas de go-to-market. O produto em si é uma plataforma bastante horizontal, bastante flexível, ela serve a casos de usos diferentes, mas, grosso modo, ela tem algumas competências-chave, né? Então, essa plataforma ela é muito boa para capturar dados externos, né, de mercado, de fontes diversas, eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa plataforma também é capaz de integrar com os dados internos dos clientes, dados de vendas, dados de campanhas, etc. Depois, a gente tenta tornar muito fácil e flexível você cruzar essas informações, criar análises, né, dashboards, e você colocar AI preditiva, né? E agora, mais recentemente, AI generativa também, nesse pipeline de dados. E depois a gente tem também toda uma capacidade de análise geográfica, então mapas e georreferenciamento, cálculos geográficos. E por último, uma parte do produto que a gente chama de Data-Driven Workflows, né? Que é você ter workflows baseados em dados. Você, né, define alguns gatilhos e dispara as ações certas para as pessoas, se os dados mostrarem certas coisas. E aí essa plataforma, a gente vai a mercado com ela por meio de algumas soluções pré-configuradas, né, para problemas diferentes de públicos diferentes. Então, a Cortex, a gente vai falar aqui sobre B2B, né, sobre uma das nossas soluções, que é para empresas B2B, mas a Cortex tem mais soluções do que isso. Então, uma das nossas soluções, né, é muito importante na nossa receita, vinda inclusive de uma aquisição que a gente fez de uma empresa chamada GeoFusion, né, uma empresa muito boa e já há 2 anos, né, Cortex, é uma solução para varejistas, né, diversos segmentos do varejo, com inteligência de localização. Então, por exemplo, quantas lojas da minha rede, né, cabem em que parte do Brasil, em que município, até mesmo em que bairro, ou seja, qual que é o tamanho do mercado e para eu poder fazer esse planejamento de expansão, até mesmo no micro, né? Devo abrir uma loja aqui nessa esquina ou naquela esquina? Se eu abrir aqui, baseado em toda a AI preditiva que a gente tem para esse caso de uso, qual que vai ser o meu faturamento? Que isso eu abrir lá, né? Então, todas essas variáveis geográficas do entorno, né, a partir do nosso modelo preditivo, você conseguir ter esse forecast de receita de uma nova loja que você sequer abriu, né? Uma outra solução que a gente tem em cima dessa mesma plataforma é para indústrias, né, de bens de consumo, fabricantes de produtos que vão acabar no ponto de venda para depois chegar para os consumidores. E aí a gente ajuda, então, a indústria com uma inteligência de ir a mercado por meio do ponto de venda. Por exemplo, respondendo perguntas como quais são os pontos de venda que o meu produto hoje não está presente, mas que a AI preditiva da Cortex, né, como a Cortex está dizendo, você não está presente em todos esses milhares de pontos de venda espalhados pelo Brasil, mas você deveria estar. Tem uma alta probabilidade de êxito do seu produto ter demanda naquele ponto de venda. E quando você for nesse ponto de venda, eis aqui os seus SKUs, né, os seus produtos específicos, que
tem mais probabilidade de êxito ali. Pontos de venda existentes que você já serve, a gente faz análises de cross-sell e upsell, né? Então, esses são produtos que você já vende ali, mas a gente entende que, putz, você está vendendo 3 caixas, né? Minha análise aqui está indicando que você deveria vender mais, né? Será que não tem ali alguma coisa que você poderia explorar? E oportunidades também de cross-sell, né? Então, olha, esses produtos, esses SKUs você não vende, mas minha análise indica que tem muita demanda para esse produto ali. Então, né, varejo, indústria, áreas de comunicação também, e aí empresas de praticamente qualquer setor, mas principalmente empresas B2C, né? Ou seja, que tem uma exposição grande ao consumidor. A gente ajuda áreas de comunicação e marketing para mensurar a sua reputação, né? E o valor econômico que as suas ações de mídia ganha, mídia espontânea, né? PR, né? Tá gerando para que a empresa consiga colocar um valor naquelas ações, né? E entender o que funciona e o que não funciona e poder, assim, fazer campanhas e ações e falar de temáticas que mais dão retorno. E aí, deixei para o fim aqui a nossa solução para empresas B2B, que é uma solução de inteligência de go-to-market, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco de um artigo recente que eu publiquei. É um conceito que a gente trouxe no ano passado, de como é que a gente ajuda, então, empresas B2B a ir a mercado, né? Prospectar mercado ou até mesmo, né, lidar com o seu inbound de uma maneira mais inteligente, por meio de dados, de uma forma mais científica, sempre buscando eficiência, né? E aí eu consumi o artigo e eu acho que o ponto de abertura dele é o fundamental aqui para a gente abrir também a nossa conversa, onde a gente fala da dificuldade das empresas de baterem a meta nos últimos anos. Então, quando a gente olha as pesquisas, a gente vê que basicamente em todos os tickets do Enterprise ao SMB ficou mais difícil de bater a meta, o ciclo de vendas se alongou e isso demanda das empresas adaptação. Queria que você contasse um pouco da gente, principalmente vocês que estão no centro do campo, né, olhando esses canais o tempo todo, essa leitura de mercado. O que aconteceu e muito dessa visão antes e depois dessa busca por eficiência. Cara, eu acho que esse pano de fundo, né, a gente tem usado o termo tempestade perfeita, né? Eu acho que várias coisas simultaneamente elas se combinaram e tornaram assim o cenário mais difícil para o go-to-market de empresas B2B em geral, mas eu acho que em especial empresas de tech, né? Sim. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, né? E vou falar um pouco mais de tech, Claro, né? Que eu acho que é o foco aqui principal da sua audiência, né? Então, a gente tem, né, uma indústria de venture, né? A gente tem um número crescente de empresas de tecnologia, né? Crescendo de forma bastante saudável e acelerando até chegar na pandemia. No começo da pandemia, a gente vê, no primeiro momento, uma paralisação, né, de atividades de venture. Mas aí, assim, eu acho que depois, num certo momento, alguns meses dentro da pandemia, o mercado entendeu que assim, né, as coisas continuariam, né, que, na verdade, os negócios digitais eles iam ser beneficiados de alguma forma, e você começou a ter tanto early stage quanto growth stage, later stage, então mais capital disponível para empresas e mais gente querendo empreender, mais gente querendo criar negócio. Então, eu acho que um fator é uma proliferação muito grande de negócios de tecnologia, de opções. Então, quase que todo o espaço, quase que toda a caixinha, né, de tech começou a ficar cada vez mais cheia, né? Mais crowded, com mais gente. Então, é mais gente competindo pela atenção do prospect, né? Das pessoas em geral. Mesmo que não sejam competidores diretos, né? Mas, assim, é mais solução, né? Então, acho que esse é um fator, né? E aí eu acho que tem um segundo fator, que são as abordagens, né? O playbook, né, de geração de demanda, né? Então, o nosso playbook lá de inbound, né, outbound, ou seja, o que era melhor prática, ao longo dos últimos anos todo mundo foi fazendo, todo mundo funciona, né? Funcionou, mais pessoas foram fazendo, todas as empresas foram fazendo de forma muito parecida. Né? Então, conteúdos muito parecidos, né? Muitos deles rasos.
abordagens de outbound cada vez mais assim massificadas, genéricas, né? Sem muito personalização. Então, eu acho que, né, a gente começou a ser cada vez mais massacrado de estímulos e de abordagem, de conteúdo, e aí começa a perder a eficácia, né? Funciona cada vez menos. Então, acho que esses dois fatores aqui começam a tornar cada vez mais difícil conseguir aparecer ali para o seu prospect. E do outro lado, eu acho que o comprador de tech, que muitas vezes é também tech, né? Ele passou a ter menos capital disponível, porque nos últimos anos, né, você sabe muito bem disso, você agora mudou de mesa, né, do lado da mesa, tem tido cada vez menos capital disponível para investimento, né? Então, né, os orçamentos foram, de certa forma, reduzidos, está todo mundo cada vez mais consciente com o que gasta, como gasta. Então, os compradores também estão muito mais seletivos, né, os ciclos mais longos. Então, acho que você junta essas coisas todas, pronto, bum, tá aí. Né? CAC Payback piorando, métricas de sales efficiency piorando, ou seja, cada vez mais difícil você conseguir um bom retorno para o seu investimento em marketing e vendas. Né? Com certeza. E um fato até interessante, eu comecei a vender na linha de frente em 2010, numa operação outbound, antes até da RD, e depois na inbound com a RD. E atendia lá exclusivamente negócios de tecnologia. E quando eu ligava para os clientes em ambos os negócios, eles ficavam felizes de receber a nossa ligação. Então eles Os tempos, né? se sentiam escolhidos. E justamente naquele... três dos principais problemas que mostram essa ineficiência nos canais e principalmente na estratégia de comercial, que como um todo prejudica a sustentabilidade de crescimento, né? Tanto a forma como você cresce, como você bem trouxe, o tanto que você gasta para crescer. Conta um pouquinho mais da origem desses insights e quais são esses problemas ali que basicamente impactam o mercado no geral. Claro, claro. Deixa eu só comentar um pouco o que você falou, que eu acho muito boa essa questão. Outbound morreu, ou inbound morreu, né? Aliás, deixa eu dar um passo para trás, né? Vamos provar por absurdo. Se o inbound não funciona mais, né? Marketing digital não funciona mais, e outbound não funciona mais, como diabos você vai gerar demanda e como, né? Sim. Então, inbound funciona e outbound não funciona. Então, significa o quê? Significa que você fica 100% dependente de demanda, né, vindo até você. Você não consegue controlar, você não consegue ter o manche ali na mão, você não consegue, de fato, ditar ritmo, né? Porque no outbound você tem essa vantagem de você dita o ritmo, né? Então, assim, não faz sentido. Na verdade, o que acontece com esses motions, né? Eles evoluem. Eles mudam, né? E você a barra vai ficando mais alta, né? Você precisa fazer coisas e você precisa ir aumentando o nível de sofisticação né, em relação ao que você fazia antes. E aí eu acho que, né, o que a gente vem preconizando é que para você poder fazer o seu go-to-market nos dias de hoje, você precisa de inteligência. E é o conceito que a gente cunhou de inteligência de go-to-market do ano passado. E aí, entendendo a inteligência de go-to-market, que se aplica para B2B, para B2C, para varejo, enfim, é você ter um processo, né, uma maneira sistemática de alocar os seus recursos de marketing e vendas, ou seja, você precisa entender que o seu dia a dia de marketing e vendas, você está tomando decisões de alocação de recursos. Podem ser, no caso de um varejista, uma decisão super relevante, como abrir uma loja, né? Mas no B2B também, eu vou atacar esse território ou não vou atacar esse território, né? Esse tipo de empresa eu vou atacar ou não vou atacar? Essa empresa específica eu vou atacar agora ou vou atacar depois? Ou sequer vou atacar, né? Vou tentar abordar quem lá dentro? Né? Com que tipo de abordagem? Você está tomando decisões que significam consumo de recursos, né? Então, o que é inteligência de go-to-market? É você ter um processo sistemático para que você tome essas decisões que significam alocação de recursos em go-to-market de maneira que você vá sempre naquela opção que tem mais probabilidade de êxito. Né? Como? Usando AI, usando dados, né? Usando inteligência, método. E aí, ao fazer isso ao longo do tempo, não significa que você vai acertar sempre, mas você vai acertar mais. Né? E isso aumenta a sua eficiência.
Então, se ao longo do tempo você está sempre na onde tem mais chance de sucesso, você vai errar, às vezes, obviamente, mas você vai acertar com mais frequência. E ao longo do tempo significa, então, mais êxito com os mesmos recursos, né? E aí, vindo para a sua pergunta aqui, né, do porquê que, então, o que está por trás aí tanto a nossa experiência interna na Cortex, experiência com os clientes, mas também indo atrás de estudos, né, de institutos de pesquisa e consultoria sobre as causas de ineficiência de go-to-market. Número um, é uma definição do seu ICP, né, do seu Ideal Customer Profile, e dos clientes que você vai atacar de uma maneira pouco científica. Né? Então, seja baseado em dados insuficientes, um pouco baseada em inteligência, em método. Então, na prática, o que significa? Significa que o teu time está consumindo tempo precioso com empresas e pessoas nessas empresas que têm menos probabilidade de êxito. Né? E aí o efeito ali é perverso, porque ele é duplo. Não apenas falar com aquela empresa tem menos chance de sucesso, mas ao colocar isso no meu funil de prospecção ou de atendimento inbound, ou até mesmo no funil do vendedor, se aquilo de fato evolui para uma oportunidade, o efeito é duplo, porque consumindo tempo com uma oportunidade ou com uma empresa de baixa probabilidade, estou tirando o tempo que eu poderia estar colocando em outra que tem mais chance de êxito e eu estou afetando aquela probabilidade de sucesso, de conversão, da outra empresa que tinha mais fit. Né? Então, não apenas eu perco tempo com empresas que têm menos chance de converter, mas eu abaixo a probabilidade de converter aquelas que são melhores. Né? Eu acho que uma segunda causa tem muito a ver com isso aqui, a gente viu muito a Gartner falar também, que é você, quando você for fazer sua abordagem, você fazer a abordagem centrada e focada em uma pessoa-alvo dentro da empresa-alvo. Né? O decisor, que é o decisor. Aí você tenta ir atrás do decisor, ou simplesmente aquela pessoa que veio, né, até você pelo inbound, é com ela que você fala, segue. E aí, se esse negócio deu certo, ótimo. Se deu errado, acabou, não deu certo, não funcionou. Né? E aí o Gartner, a nossa experiência também mostra que, na verdade, quanto mais pontos de contato você tem dentro das empresas, você aumenta a probabilidade de você conseguir levar aquilo adiante, né? Por razões óbvias, porque você está mitigando o risco, né, de um ponto de entrada não ter dado certo, mas também você acelera ciclo, no sentido de que você começa a gerar um pouco de momento interno na empresa, referências cruzadas, e você consegue, quem sabe, pegar a informação que você coletou com uma pessoa e jogar com outra. E aí, né, o Gartner chama de sales multithreading, né? De você fazer essa articulação com mais de uma pessoa dentro da empresa, e isso ajuda você a ter mais êxito ali na abordagem. Né? Esse tem um ponto, desculpa até te interromper, mas esse tem um ponto muito interessante, porque sempre tem essa discussão da venda ciência e a venda emocional. E eu já vi alguns estudos que mostram que mesmo quando você prova o ROI da solução para uma pessoa dentro da corporação, muitas vezes ela não percebeu o ROI da mudança e ela não tem aquele conforto emocional de bancar a solução, de bancar a mudança. E quando você tem duas pessoas, esse custo emocional ele é dividido. Então ela vê ali um tipo de parceiro que também está ajudando, que concorda com ela, então fica mais fácil de tomar a decisão, mesmo depois de você ter passado pelo processo racional, que seria mostrar que aquela situação, ficar da forma como está, é mais caro do que pagar pelo valor da solução. Então, acho que é um fator que corrobora aí com essa visão. E tem também dinâmicas internas, né, políticas nas empresas, né? Ou seja, toda vez que vem alguém que está, né, é o fulano ou a ciclana que está trazendo aquela novidade para dentro de casa, né? Ela vai ganhar o mérito e ela tem o risco também. E aí, obviamente, as outras pessoas às vezes podem ter uma certa resistência, né? Isso aqui tá chegando pronto, alguém está trazendo. Isso é uma coisa que você consegue ser, na verdade, um agente de estimular essa coletividade, né? Essa parceria interna, tanto para mitigar risco, quanto para você não ter essa resistência de que o mérito é só de um. E o terceiro, eu acho que tem a ver com um ponto que a gente falou no começo, que é abordagens massificadas, né? Você deve receber muita abordagem, eu recebo muita abordagem, né? Todos os executivos, founders, enfim, todo mundo que está na posição de comprar alguma coisa
né, nas organizações recebe muita abordagem, e 99,9% das abordagens é completamente genérica, né? Não teve nada que eu leio ali e me leve a crer de que aquela pessoa se dedicou a entender, né, a minha posição, o meu momento da minha empresa e né, os meus desafios e o que está acontecendo no meu mercado naquele momento e qual tipo de dor eu provavelmente estou sentindo naquele momento e que veio com um discurso que me sugira que a pessoa colocou tempo, né? Ela investiu tempo para vir falar comigo, que ela verdadeiramente está na posição, está na condição de me agregar alguma coisa. Isso. Obviamente que eu não vou responder. Eu acho que essa terceira causa tem muito a ver com abordagens massificadas, pouco personalizadas e que, cara, nos dias de hoje, infelizmente, o prospect, a empresa não te agradece mais por você estar ligando para ele. Não. Tem uma quarta, cara, Felipe, que é nova essa aqui, tá? Uma coisa mais recente e acho que, quem sabe, a gente aborda um pouco mais na frente da conversa e deve ser o nosso lançamento aqui. A gente vê também que tem uma quarta causa de ineficiência, que é uma dificuldade de orquestração. Até mesmo empresas como a Cortex, que tem uma área de Growth Ops, né, sofisticada, parruda, manter esse mecanismo contínuo que, de fato, junte outbound com inbound, junte toda essa inteligência externa de mercado, de dados sobre as empresas que a Cortex traz, com tudo aquilo que você já aprendeu com essa empresa nas suas tentativas passadas, interações passadas com ela. Né? Depois que você prospectou uma empresa uma vez, isso significa que você não vai voltar nela. Você vai voltar nela. Às vezes você até fez um combinado, né, de voltar nela. Ou às vezes você não teve um combinado explícito, mas você vai voltar nela em algum momento no futuro. Então, como é que você junta tudo isso, né? Inbound, outbound? Inbound no sentido de você reconhecer as interações que as empresas tiveram com o seu conteúdo, né? Juntando com toda essa inteligência de mercado, notícias, etc., reconhecer tudo aquilo que você aprendeu sobre ela nas suas interações passadas. E como é que então você consegue orquestrar para que cada território, cada time, cada pessoa, ela receba a empresa certa no momento certo e que você possa trabalhar com ciclos de alocação e distribuição de contas cada vez mais curtos, né? Porque é perecível. O momento que você está passando, nesse exato momento, não vai ser o momento que você está passando daqui a 2, 3 meses. Então, como é que eu consigo fazer essa mecânica de orquestração, de distribuição, inclusive agora com GenAI, né, com AI generativa, como é que eu consigo ajudar a pessoa que vai ter aquela conversa a que essa conversa seja super personalizada, super preparada, inclusive, quem sabe, até mexendo na cadência que eu vou ter com aquela pessoa, usando uma notícia que saiu ontem, usando uma informação que saiu ontem para fazer a abordagem, sabe? Então, acho que essa coisa da orquestração, ou seja, como é que eu trago para uma empresa que não tem uma área de Growth Ops, ou tem uma área de Growth Ops muito enxuta, como é que eu consigo, né, ajudar com esse cérebro que fica, de fato, colocando a conta certa na pessoa certa, medindo tudo, acompanhando. Opa, essa pessoa aqui vai ficar sem conta para trabalhar. Porém, ela está com uma taxa de aproveitamento de conta alocada para mapping call, de mapping call para oportunidade, muito mais baixa. Dou mais antes do próximo ciclo? Não dou mais. Vou ter uma conversa com ela para ver o que está acontecendo. Entendeu? Então, acho que a gente vai falar muito de orquestração daqui para frente. Muito e essa legal. Questão de agentes, né, passa muito, a resposta passa muito por aí. Né? Com certeza, esse ponto da orquestração, ele me lembra um problema clássico de GTM, que está relacionado também à atribuição. Então, quem já é do mercado de tecnologia sabe que no passado a gente falava muito sobre um ICP, um canal. E atualmente uma dúvida que vem muito para mim é, Felipe, conversei com o cara em evento, ele converteu no formulário depois. Ele é do evento ou ele é inbound? Ou prospectei o cara inbound, ele não entrou no processo, mas ele engajou no nosso conteúdo e depois ele levantou a mão. Qual que é a origem desse canal? Então a gente vê que, principalmente nas empresas um pouco mais avançadas, esses canais eles se cruzam e você atribuir só a última conversão, que é uma boa prática, mas altamente questionável, você não consegue pegar a história como um todo e justamente construir hipóteses
de, poxa, se eu investir no canal A, eu vou ter um impacto, uma correlação impacto. Então, esse problema ali, eu acho que ele vai diretamente na eficiência do crescimento, de conseguir justamente investir com inteligência. Se você me permite aqui avançar um pouquinho nisso, vamos voltar para o artigo Vamos, já, mas assim, olha só que coisa interessante, né? Esses leads aqui, porque eles interagiram com o meu conteúdo inbound, né? Porque interagiram com algum conteúdo, eles são inbound. Né? Tá bom, alguns deles levantaram a mão, pediram um contato. Tá? Tudo bem, faz sentido com que esses que levantaram a mão sejam atendidos imediatamente por um time de SDRs, um time, né, um time... Porque esse time de SDRs, né, o time que trabalha com inbound, ele está acostumado e o motion dele, né, o traquejo dele é um traquejo mais rápido, mais acelerado. Você levantou a mão, você pediu o contato. Eu vou imediatamente entrar em contato com você e, na verdade, eu não vou precisar ser tão provocativo, né? Eu tô te atendendo, né? Porém, você tem um mar de gente que interagiu com o seu conteúdo, mas não levantou a mão, né? E o que você faz com esse pessoal? Você bota esse time de SDRs para ir atrás, mas calma, parte desse mar de empresas, no trabalho aqui, que acho que a gente vai falar agora, no seu trabalho de inteligência de go-to-market, eles estão no seu ICP, estão no que a gente chama de TRM, no Total Relevant Market, né? Ou seja, naquela parte do seu ICP que tem uma alta propensão a fechar. Você alocou e distribuiu em territórios, tá? E aí você tem BDRs, você tem times de prospecção e abordagem extremamente especializados naquele território, sabe? Só que, ou seja, esse cara está no território também do BDR, mas é porque ele interagiu com o seu conteúdo, quem que aborda ele? É o SDR? Ou, na verdade, deveria ser o seu BDR, porque é especializado naquele meio, e, na verdade, você simplesmente vai usar o fato dele já ter interagido como sendo mais uma das variáveis que deveriam aumentar a probabilidade dele interagir com você, e isso vai competir com uma série de outras variáveis para ver se ele tem que ser abordado nesse momento ou não, né? Então, ou seja, essa coisa do inbound, outbound existia porque você não conseguia... uma coisa que vem por aqui, você ataca por aqui e o resto eu vou atacar. Agora não, a partir do momento que você tem o mercado todo mapeado, né, escorado, com esse entendimento de propensão e tudo conversando, pronto, acabou. Fazer uma atribuição mais precisa, né? Atribuição precisa e orquestração, né, muito mais inteligente, mais eficiente. Né? Um caso prático também seria se o caso, por exemplo, de um C-Level levantasse a mão nessa estratégia inbound depois de alguma interação com a empresa. Será que ele precisa passar pelo SDR? Você tem ali uma informação de CP que ele é um tomador de decisão e que ele já estava no radar da empresa. Esse seria um caso que a inteligência poderia falar, poxa, esse daqui você pode conectar direto com o vendedor e mitigar. Então a gente percebe que essas dúvidas, né? Poxa, no processo, eu coloco um SDR ou vou direto para o vendedor? Né? Eu atendo com o time de SDR ou de BDR? Né? Eu trabalho ali com o canal, porque isso também gera um problema para as empresas que trabalham com canal no modelo VAR, ou faço a venda direta? Então, quando você consegue orquestrar com inteligência, de fato, você consegue ter a visão transversal, né, do histórico daquela oportunidade e não só a última conversão. E imagina, né? Um analista de uma empresa que está no seu TRM, está no território, o analista levantou a mão. Imagina você passar aquilo ali para ser atendido pelo BDR do território, porém já alimentando ele, dizendo, olha, tá aqui o decisor, tá aqui os influenciadores, tá aqui toda a ficha dessa empresa, ou seja, você vai atender aquele analista, mas você consegue fazer aquela abordagem que a gente estava falando com múltiplas pessoas, né? Para que aquilo ali não seja só um atendimento do analista, para que você consiga fazer um envolvimento de várias pessoas naquela conta. Não, com certeza, cara. E voltando até pro artigo, a gente fica às vezes muito preocupado em técnicas de venda, em como negociar melhor. Eu vou nas operações de vendas e vejo os vendedores estudando, né? Poxa, spin selling, social selling. E isso daqui tudo vem antes do processo comercial e eventualmente é mais impactante quando a gente fala de eficiência em vendas. Porque aqui a gente ainda está falando da matéria-prima que alimenta o comercial. Tudo que você trabalha de otimização no funil já trabalha com esse universo. Então, se você quer trabalhar a eficiência de crescimento,
aqui certamente está o primeiro ajuste, né? Nessa lógica de ICP. E, pessoal, posso afirmar para vocês que 90% plus dos problemas de crescimento e de ineficiência é um ICP mal definido. Um exemplo clássico é quando a empresa vende, por exemplo, uma conta enterprise, mas quando ela olha no pós-venda, aquela conta ela traz um prejuízo. Ou uma conta que e teve interesse em comprar a solução, mas ela não tem as características mínimas para ser implementada com sucesso e para ter um LTV adequado. Então, o esforço para você fazer aquela conta ter resultado, ele é superior ao recurso que seria factível para ela crescer. Então, tudo isso para a gente mostra que é o ICP que precisaria ser melhor definido para a empresa, às vezes, eventualmente vender para um target menor, para um volume menor de empresas, mas ela vende de forma melhor. E aí, na minha opinião, um dos pontos altos ali do artigo que você escreveu é justamente essa visualização sobre o ICP, né? Onde a maioria das empresas trabalha com dados estáticos, dados que são possíveis de serem captados através de informações geográficas ou do perfil daquela pessoa, mas que não necessariamente é a melhor forma de se fazer. Conta pra gente um pouquinho, Leonardo, a forma como as empresas faziam e qual é a mudança que a gente está passando justamente no refino desse CP para ser mais assertivo nessa prospecção e nessa entrada de oportunidades dentro do funil. Legal. Eu acho assim, eu acho que vamos falar das formas como, né, formas possíveis de você fazer essa definição de ICP, né, de quem que é o seu mercado-alvo e como é que você define, então, quem atacar, né? Vou fazer um contínuo aqui com ciência zero e o máximo possível até a data de hoje que se conhece de mais científico, né, uma abordagem mais científica. Nesse extremo aqui, eu acho que é uma definição completamente julgamental, né? Então, eu sou o CRO, né, o Chief Revenue Officer, eu sou o CEO, eu sou o diretor de vendas, e eu vou chegar e dizer, eu acho que o meu ICP são empresas de tais setores, tais portes, né, ou com tais características, e pronto, definir. Tá? Vamos caminhar um pouquinho para cá. Eu acho que talvez a maior parte das empresas esteja aqui o que eu vou falar agora. Eu pego minha base de clientes, eu enriqueço, né, com algumas variáveis, com algumas características, como porte, setor, quem sabe alguma outra característica a questão geográfica, localização. E aí eu faço uma análise descritiva. Né? Então, tá bom, da minha base de clientes, tantos por cento tem essa característica, tantos por cento é desse porte, tantos por cento é desse setor. E aí eu defino meu ICP como sendo aquelas empresas que têm características predominantes na minha base de clientes. Né? Um método um pouquinho mais, você fazer o que o pessoal chama de lookalike. Né? O lookalike já é uma abordagem automatizada, mas ele funciona mais ou menos igual com essa anterior que eu acabei de descrever, que eu vou dizer, essa aqui é a minha base de clientes, e esse algoritmo ele vai tentar ver características predominantes na sua base de clientes para replicar esse perfil que é predominante no seu cliente. Né? E aí, né, o mais avançado possível, na verdade, é você não usar métodos de lookalike, é usar abordagens mais sofisticadas, né, de AI preditivo, que você consiga, na verdade, evitar o seguinte problema. Qualquer abordagem de você fazer uma análise descritiva, seja na mão, seja ali fazendo, né, uma análise de características predominantes, né, na sua base de clientes, ali fazendo gráficos, tabelas, etc., seja você usando métodos de lookalike. O fato de você ter muitas empresas na sua base com uma certa característica não significa que é por causa daquela característica que essas empresas são suas clientes. Tá? Por exemplo, no caso dos clientes da Cortex, dessa solução que a gente está descrevendo aqui, a gente tem uma predominância de empresas de um porte menor, né? Empresas, né, de 50 a 200 colaboradores, 200 a 500 colaboradores. Isso é um percentual razoável, né, da minha carteira de clientes aqui. Então, eu poderia chegar e achar que é por causa, né, disso, ou seja, eu quero empresas desse porte. Mas qual que é a questão quando você usa uma abordagem mais sofisticada que separa esse
por causa do apesar de. Né? É apesar do fato dessas empresas serem pequenas que elas são minhas clientes, porque quando você coloca numa área preditiva que separa os efeitos, né, você vai ver que, na verdade, a contribuição individual para a probabilidade de uma empresa qualquer virar minha cliente, ela é reduzida, ou seja, a contribuição é negativa para essa probabilidade pelo fato da empresa ser pequena. Ou seja, essa característica, ela diminui as chances de uma empresa ser pequena. Rangel, então como é que você tem tantas empresas na sua base com aquela característica? Porque, na verdade, tem uma série de outras características que são mais fortes. Que são mais fortes, que, na verdade, fazem elas terem, no final das contas, uma propensão alta. E aí não são só variáveis firmográficas, né? E isso é um problema também, se você fica olhando só para setor e porte, né? Você está limitado. Quando você começa a colocar mais variáveis, não apenas firmográficas, mas variáveis que a gente chama de aderência, você começa a ter um quadro mais completo, como, por exemplo, só para usar o caso da própria... Então, assim, variáveis que têm uma contribuição individual muito positiva e aumentam a chance de uma empresa ser minha cliente, acaba sendo, né? Uso de tecnologias específicas, então são empresas que têm uma maturidade tecnológica mais alta no geral, isso é uma variável que tem contribuição positiva. São empresas que têm uso de algum CRM, né? Preferencialmente, se esse CRM for de certas marcas, né? Marcas um pouquinho mais premium, você vê que isso aumenta a probabilidade. Se a marca do CRM é uma CRM mais entry level, digamos assim, isso diminui a probabilidade, né? Se eu conseguir detectar que essa empresa tem pelo menos uma pessoa num cargo-alvo, no nosso caso seria um BDR ou SDR, isso aumenta bastante a probabilidade. Se eu não conseguir detectar ninguém, né, no workforce daquela empresa com esse cargo, isso reduz a probabilidade. O headcount comercial geral é uma outra variável também que influencia. Se ele está crescendo, porque se assume que a empresa também está crescendo. Se o headcount está crescendo e o tamanho do headcount também, tanto o crescimento dele quanto o headcount. E aí tem umas variáveis que começaram a ser muito interessantes também, que começaram a se mostrar relevantes. Não só essas variáveis mais assim que você detecta digitalmente, né? Mas a gente consegue juntar esse mundo digital de informações com informações também meio que de governo, né? A gente junta o CNPJ com o digital. Então, a idade média dos sócios, quanto menor a idade média dos sócios, maior a contribuição positiva para essa probabilidade. Né? Caraca, faz todo sentido. Sim. Porque são empresas, né, mais jovens de cabeça, de mentalidade, mais abertas à inovação, mais preocupadas com eficiência, todo o discurso que a gente estava fazendo aqui antes, né? Até mesmo a forma, né, a forma como a empresa está constituída, né? Você vê que certas composições, enfim, se ela é uma SA ou se ela é uma limitada, etc. Então, essas coisas acabam influenciando, porque normalmente empresas assim mais de tecnologia, que foram investidas por algum fundo, elas vão ter certas formas de constituição e tal, que tendem a ter mais a ver aqui com o que a gente está vendendo. Então, fascinante, né? Você começa, de fato, a revelar por causa de que características e não apesar de quais características de fato uma empresa tende a ser sua cliente ou não. Isso é muito interessante porque ela mostra paradoxos que a gente vive no dia a dia. Então, quem nunca, por exemplo, pegou uma grande empresa e quando foi olhar na prática, viu que ela tinha uma maturidade digital baixíssima. Exato. E aquilo, na verdade, era um ponto no seu CRM que você contava com aquilo no forecast, mas é uma conta que saiu do seu limite superior do ICP. É interessante do ponto de vista de ticket de margem, mas é um ciclo de vendas muito extenso. Você basicamente precisa provar para aquela grande empresa que você gera um valor, mas por causa de uma característica dentro dela que você não tem o controle. E a gente vive muito isso também quando a gente vende para empresas de tecnologia, que às vezes são pequenas, mas tem uma alta maturidade. Uma variável que a gente sempre percebe uma relação legal também é se ela recebeu algum tipo de investimento de fundo. Exato. Se ela recebe esse investimento, ela tem uma meta de crescimento que é superior, pelo menos em X% em relação ao ano anterior, e isso vai exigir que ela provisione algum tipo de investimento e crescer com inteligência, tende a ser uma prioridade, porque você investe menos ou de forma inteligente para crescer. Então, são efeitos que a gente vê na prática. Então, quando você vai falando,
vai dando aquele clique de falar, poxa, a gente já viveu esse problema com essa dinâmica na prática, em vários contextos diferentes. E o que é legal? O legal é que você poderia tentar usar essas variáveis de orelhada, né? Eu acho que... Sim. Ou você não precisa fazer nada disso, você simplesmente alimenta tudo isso para um algoritmo mais sofisticado e ele revela para você, de fato, o que está, de fato, contribuindo ou não, né? E aí, cara, em cada empresa, as variáveis vão ser distintas. Eu falei de algumas variáveis aqui que, no caso da própria Cortex, usando o Cortex, se revelaram como sendo relevantes. Mas, em outros casos, clientes meus que vendem para varejo ou, enfim, para negócios mais tradicionais, são outras variáveis que vão se revelar. Por exemplo, a quantidade de vagas, né, que essa empresa anuncia, número de contratações de um certo perfil específico, esse cara está contratando muita gente de um certo perfil, consumo de energia elétrica, né? Consumo de energia elétrica, se alta tensão, baixa tensão, etc e tal, dependendo do que você vende ali, aquilo vai ser relevante. A frota da empresa, né? Se ela tem frota própria, determinados veículos, se ela importa, se ela exporta, se ela importa um certo tipo de item, né? Enfim, uma série de variáveis, e aí você tem que ver quantidade de lojas, né, que um varejista tem. E aí o próprio modelo vai descobrir, vai revelar para você, entendi, né? Legal, faz sentido, né? Normalmente faz sentido. E quando não faz sentido, é bom você parar para pensar o que o modelo está te revelando ali, né? Às vezes a genialidade está na coisa contra-intuitiva, né? Com certeza, cara. E um ponto que você não citou, mas que eu vejo ali, uma das ações que mais trazem eficiência no crescimento é ter justamente essa visualização transversal das novas receitas e do comportamento daquele cliente na sua base. Então, as empresas têm uma série de informações daquele cliente, aquele perfil que implementou com uma maior facilidade, que teve aquela North Star Metric no menor espaço de tempo, né? E ele não consegue retroalimentar o seu ICP com base nessas informações. Então, o que o Rangel está trazendo aqui é que se você tem informações também da sua base de clientes, a tecnologia é capaz de te trazer hipóteses sólidas. Você basicamente traz essas informações, né, tem essas parametrizações e a tecnologia ela é capaz agora de te mostrar se existe uma hipótese forte de que aquele CP ele é melhor ou pelo menos tem uma tendência a ser mais rentável, mais eficiente quando a gente fala de estratégia de crescimento. Eu acho, pessoal, que a gente está no momento que trabalhar a inteligência no refinamento de CP já não é mais uma tendência. Já é muito claro qual é o tipo de ganho e tem tudo a ver com eficiência de crescimento, porque, como a gente falou, trata-se da matéria-prima que vem antes de tudo que você pode fazer na sua abordagem comercial. E a gente vê que a maioria das empresas elas se concentram ainda em como melhorar as taxas de eficiência no funil, através de treinamento de vendas, melhorando o processo, né, de interação com o vendedor, que é muito importante, mas que já trabalha com esse volume de oportunidades, com essa matéria-prima, que já é passível de um salto de eficiência. Não é ou, né? Tem que fazer os dois. Né? Só que o outro vem na frente, teoricamente. Né? No artigo ali, você trouxe também sobre o problema da falta de personalização. E eu acho que isso esbarra muito num tema que é uma dúvida geral no mercado sobre os agentes de AI. Então, o que eu queria que você contasse ali pra gente é um pouco do momento que a gente se encontra em relação a, poxa, o que o agente pode fazer, uma vez que a gente entende que personalização é um dos problemas e que as abordagens massificadas elas não fazem sentido, elas não têm boas taxas de conversão. E para você que está na crista da onda, o que vem por aí? Então, o que você espera, o que está sendo construído, justamente para garantir essa alta disponibilidade, essa alta base de informações, domínio de todas essas informações, mas ao mesmo tempo ter um alto grau de personalização e conseguir captar esse prêmio. Exato. Como a gente falou antes, você precisa ser mais cirúrgico na escolha das pessoas que você vai falar dentro da empresa e o que você vai falar, como que você vai abordar essas pessoas dentro da empresa. Né? E aí, se eu voltar no tempo há alguns anos, a Cortex tinha, né, na nossa máquina de
de vendas, de crescimento, tinha a figura do LDR, né? Era um time que antes da gente, né, fazer a abordagem, de fato entrar em contato, era um time que já fazia todo um estudo prévio sobre cada conta, né? Sim. Mapeava o buying committee, né? Ou seja, o comitê de compra. Quem aqui são as pessoas que eu consigo ver dentro dessa empresa que tem Relação com aquele problema. Aquele framework, né, clássico de quem são os decisores prováveis daquilo que eu vendo, né? Quem que é o patrocinador ou patrocinadores possíveis, né? Aquela pessoa que vai dar o respaldo político ou econômico ali para aquela decisão de compra do decisor. Quem são influenciadores, né? Provavelmente são pessoas dentro da organização que não têm a caneta para tomar a decisão, mas que vão ser ouvidas pelo decisor na tomada de decisão daquela compra, né? Você pode chegar até o ponto de mapear alguns usuários, né? Quem vai usar, extrair o benefício no dia a dia daquilo que você vende, né? Então, assim, a gente fazia esse mapeamento na mão, né? Já tentando identificar os contatos dessas pessoas, fazia toda uma pesquisa sobre o setor de atuação da empresa, sobre o histórico da empresa, quais são seus produtos, quais são seus clientes, né? Com quem que ela compete, o que está acontecendo na indústria dela, o que está acontecendo com ela, o que essa empresa tem publicado, né? Nas suas redes, o que as pessoas do Buying Committee têm publicado na rede, né? Então a gente fazia todo esse trabalho para que a gente pudesse fazer uma abordagem personalizada, porque já há alguns bons anos a abordagem massificada não funciona. Só que isso tem um custo. Né? Você podia pagar por isso, né? Poderia ter esse gasto num outro cenário, num cenário de menos pressão por eficiência de gasto com marketing de vendas. Hoje em dia não é mais factível. Né? E aí, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que veio um negócio chamado AI generativa, né? Ou ganhou tração, ganhou acessibilidade, ganhou mais precisão, né? Mais funcionalidade nos últimos anos recentes. A Cortex é uma empresa de AI desde sempre, né? Então, a gente é uma empresa de AI nativa. Como é que a gente conceitua esses dois tipos de AIs diferentes, né? A AI que, né, Cortex e algumas outras empresas já faziam há muito tempo, faziam muito bem, a gente chama de AI preditiva, que é a AI assim, mais quantitativa, né? Normalmente são modelos estatísticos, matemáticos ou modelos de otimização, machine learning, etc., que você vai usar para normalmente tomar decisões mais quantitativas. Tá? E a AI preditiva ela é imbatível, né, para esse tipo de problema quantitativo. Probabilidade disso, probabilidade daquilo, forecast disso. Né? Então, né? E aí o que surge com força nos últimos anos? A AI generativa. A AI generativa ela é um bicho diferente. Ela serve para você interpretar e gerar predominantemente conteúdo não estruturado. Ela não funciona bem para problemas quantitativos, onde você precisa entender ali o lift, né, do seu modelo, você precisa entender ali o ROIC, né, a área da curva, etc. Você precisa entender exatamente margem de erro, né? Então, não funciona bem para coisas quantitativas, funciona bem para esses problemas mais assim subjetivos e qualitativos. Ou seja, é perfeito para isso que eu acabei de falar aqui, de você conseguir de uma maneira a custo baixo, né? De maneira em escala, automatizada, mapear de uma maneira igual ou melhor do que antes. Quem é o Buying Committee? Quem são as pessoas que ocupam cada um dos cargos que podem ser relevantes ali para a tomada de decisão da compra daquilo que você vende, né? E gerar todo esse dossiê, todo esse histórico sobre a empresa. Como é que é o setor dela, o que ela vende, para quem que ela vende, com o que ela compete, o que está acontecendo no setor dela, o que está acontecendo com a empresa, quais são as últimas notícias, o que ela postou, o que aquelas pessoas postaram, né? E você, na verdade, municiar, quando cair no colo do BDR ou do SDR para reagir a uma levantada de mão, você já dá o caminho das pedras. Imagina que um analista da McKinsey, sabe assim, alguém mega smart e com todo o tempo do mundo, tivesse passado 3 dias preparando ali todo um dossiê
para que quando você, né, vendedor ou prospector ou, né, o SDR, quando você for entrar em contato com aquela empresa, para que você brilhe. Né? Só que ninguém fez isso. Ninguém fez isso. A tecnologia, né, ou seja, usando o GenAI, fez isso para você. Então, assim, no tempo mínimo, né? No tempo mínimo. No tempo mínimo, e numa fração de custo do que seria aquela... Né? Então, assim, eu acho que esse tipo de agente, né, de preparação de terreno, é um agente de recomendação de abordagem, de argumentação, é um agente que já é realidade, né? Enfim, a gente leva isso, né, para o mercado e precisa ser usado, né, para que você consiga ter essa relevância na sua comunicação com eficiência. A diferença de um agente para o workflow, né? Um agente é, sim, uma automação de algo que antes era feito por uma pessoa. Mas qual que é a diferença disso para um workflow? Só que esse agente, né, o agente moderno, baseado em GenAI, ele tem no meio da sua cadeia de raciocínio, ele usa AI generativa. Diferente de um workflow que é simplesmente baseado em regras. Então você tem que ter todo o fluxo mapeado de causa e efeito. Isso tem as suas limitações. Um workflow de 2 anos atrás funciona bem quando você tem um problema absolutamente determinístico. Já um agente, né, moderno, baseado em GenAI, você consegue ter subjetividade no meio desse raciocínio que se assemelha com o humano. Né? Ou seja, você amplia o leque de trabalhos humanos que podem passar a ser automatizados. Acho que tem um segundo tipo de agente que Cortex, enfim, e outras empresas estão atacando, que é o agente que ele vai ajudar no contato com as empresas, tá? Por voz, por WhatsApp, né? Ou por e-mail. E aí a diferença de um chatbot ou a diferença de alguma daquelas ligações que já existem nos últimos anos é que agora se parece 100% com uma pessoa, né? Então a gente vai ver cada vez mais isso, né? E tem, eu acho que outro tipo de agente, que é o que a gente estava falando no começo da conversa, que são agentes que vão estar mais no back-office, né? Orquestrando, distribuindo, fazendo o trabalho, muitas vezes, do seu time de Growth Ops. Ou ajudando para que o seu time de Growth Ops consiga fazer muito mais, né, em menos tempo, trabalhar com ciclos mais curtos, né, um trabalho mais profundo, sem estar sempre... Acho que é um momento muito único, muito especial. Essa combinação de AI preditiva com AI generativa, ela vai ser realmente transformadora para quase todos os problemas de negócio, e gastos com marketing e vendas são um dos gastos mais relevantes, né? É sempre produto e marketing e vendas. Então, para cada real adicional que você consiga de vendas, né, para menos reais de investimento em marketing e vendas, enfim, isso é extremamente valioso, e tudo que eu falei aqui vai só nessa direção. Né? Com certeza. Se eu pudesse resumir o GTM Intelligence com a abertura ali para correções, seria esse stack que possibilita a empresa agora com uma maior facilidade de construir hipóteses, conseguir realizar esses testes, ter um grupo de controle numa velocidade única de tempo e conseguir corrigir o rumo constantemente. Então, eu acho que a inteligência ela não vem para te trazer a melhor forma de fazer, mas de permitir que você construa, né, a forma mais adequada para você, mas com critérios objetivos, critérios financeiros e menos emoção, menos achismo. Então, Angel, eu queria agradecer pelo papo, acho que foi assim, sensacional, entregou um excelente valor para os nossos ouvintes. Eu, pessoalmente, aprendi muito. Queria finalizar com você contando para a gente um pouco dos canais para te acessarem, para acessar a Cortex, qual o perfil de empresa, se beneficia, vocês estão procurando ali no momento, e qual que é a melhor forma de ter acesso, de fato, a essa tecnologia e para conseguir realmente validar o potencial que ela tem em cada uma das operações. Legal, Felipe. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite e obrigado por ter vindo aqui até a nossa casa. Super prazer. Espero ter agregado aí para a audiência. Para quem tiver interesse no que a gente falou aqui,
vai lá no nosso site, cortexintelligence.com, tem um hífen no meio, vai nas nossas redes, né? Consome lá os nossos conteúdos. Quem quiser bater um papo, né? Levanta a mão, vai lá que algum especialista nosso vai entrar em contato e vai conversar com você. E quem tiver interesse em falar comigo, me procura no LinkedIn, me manda uma mensagem. E eu conseguindo achar um tempo ali, a gente bate um papo. Enfim, gosto muito de trocar, né? A gente com muito orgulho também na Cortex é membro da Endeavor, né? Que é uma organização que é uma rede, né? de empreendedores de alto impacto. Então, essa coisa da mentoria faz parte do nosso DNA, entendeu? Assim, outros founders ou C-level que estiver passando por algum problema, quiser trocar ideias, a gente está aberto, é só vir falar que a gente conversa. Muito obrigado mais uma vez, Rangel. Para você que está ouvindo, esse é só o nosso episódio de abertura. A gente tem uma sequência de episódios que a gente vai aprofundar ainda mais em temas como dados, automações, agentes. Então, se você gosta do nosso conteúdo técnico e quer ter acesso à melhor da teoria e ao mesmo tempo essa experiência prática, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Até a próxima!